Olá, está no ar o programa Legislativo do Futuro. Infelizmente, não são raras as notícias sobre vazamento de dados e a partir daí começa um transtorno na vida de quem tem esses dados nas mãos erradas. Para combater esse problema cada vez mais comum, o Brasil aprovou a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. Para a gente entender melhor como que funciona esta lei, nós recebemos hoje a advogada doutora Gabriela de Alcântara da Silva, sócia do escritório Lopes Castelo, especialista em direito digital, proteção de dados e privacidade, compliance digital e civil. E aqui também nós vamos conversar com o doutor Rodrigo Silva, que é professor doutor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada pela presença dos dois, sejam bem-vindos, um prazer enorme estar aqui com vocês para falar deste assunto que interessa a todo mundo. Obrigada, viu, doutora Gabriela? Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Gina, obrigado pela oportunidade. Bom, e para a gente começar, acho que seria interessante a gente entender, afinal de contas, o que são esses dados? Doutora Gabriela, explica para a gente, dados são o quê? Fotos, é aquilo que a gente escreve na internet, ou tem uma gama imensa de coisas que são consideradas dados hoje? Olha, quando a gente pensar em dado como uma informação, resultado de uma observação, né, de algum tipo de medição, a gente vai estar pensando sempre numa informação. Na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai estar falando de dado pessoal. Então, nesse sentido, para nós, dado pessoal é toda a informação que vai revelar uma pessoa física, uma pessoa natural. Essa informação pode ser direta, então pode ser uma informação de um sujeito, né, de uma pessoa que eu sei quem é. Então eu posso estar pensando em nome, CPF, RG, numa foto, numa digital, mas também algo, né, uma informação que pode me levar àquele sujeito, porque a lei fala em identificável. Então, a depender do contexto, a placa do seu carro pode ser uma informação pessoal, né? A sua experiência profissional é uma informação pessoal, o seu estado civil pode ser uma informação pessoal. E aí entram-se os dados, né? Aí entra a tal da proteção. Doutor Rodrigo, explica pra gente isso, porque a doutora Gabriela falou muito aqui pra gente da pessoa física, né? Ela citou a questão da placa do carro, mas eu fico pensando, e a questão das empresas? São os dados das empresas também que podem ser vulneráveis, vamos colocar assim? Sim, é importante a gente fazer essa distinção, né? Porque a Lei de Proteção de Dados, né, ela vem mais no contexto, desde 80, se não me engano, a Convenção Europeia, para poder a gente proteger a pessoa, né, a sua identificação, como a doutora Gabriela colocou. Só que o foco que a LGPD traz, né, em princípios, é a privacidade, que é um conceito abstrato que, dependendo do país, ele funciona de uma forma ou de outra. Mas para nós, da área técnica, tanto que a lei ela traz no cerne dela a proteção de dados, que é a segurança, então a segurança ela já faz a privacidade. Tecnicamente, ela já faz isso. O que o contrário já é um pouco mais difícil, porque o compliance em privacidade requer mais documentação, tratativa dos dados, seja ativos ou não. É importante ressaltar como já faz a segurança dentro de boas práticas e técnicas já dentro da área de segurança da informação, os ativos não são só digitais, tá? A questão do papel, qualquer meio físico também entra nesse cenário. Então, as empresas são, sim, responsáveis por isso. Os ativos dela e do qual ela faz esse tipo de governança, né? Essa curadoria dos dados das pessoas, sejam clientes ou fornecedores também. E, doutora Gabriela, a senhora acha que assim, o risco maior é roubar os dados ou não? Olha, eu não sei se o risco maior é roubar os dados, mas utilizá-lo de uma maneira não legítima. E eu acho que isso vai muito além de usar ele fruto de um vazamento, né, de forma roubada, vamos dizer assim, né? O dado pessoal, ele é um patrimônio, ele é um bem de quem o detém, né? Das pessoas físicas, nosso. Você tem os seus dados pessoais, eu tenho os meus, o Rodrigo tem os dele. E nós emprestamos esses dados de uma maneira proporcional para poder conviver em sociedade,
né? Para poder trabalhar, para poder adquirir bens e serviços, para poder usufruir de políticas públicas. Só que a utilização desses dados, ainda que emprestadas, são nossas, né? Então, os dados permanecem sendo nossos. As empresas, os entes privados e públicos devem utilizá-lo numa medida necessária, adequada, proporcional. Então, o maior risco nesse sentido, para mim, trata-se de um uso não legítimo. Tá certo. Agora, doutor Rodrigo, dá mesmo para a gente se sentir protegido com a LGPD? Quando a gente fala em segurança, especialmente no ambiente da internet, todo mundo fica ressabiado. Eu me lembro que antigamente as pessoas falavam assim, tem que ficar atento ao site, se tem aquele HTTPS da segurança, você está coberto. Mas hoje em dia não é só isso, né? É interessante isso, porque se você olhar no início, né, da década de 90 para cá, quando a internet vem, depois vem a web para deixar a coisa mais globalizada, ela não foi feita para ser segura. Ela foi feita para ter acesso a todos, ponto. A segurança vem depois, tanto que esse S no HTTP, que é o protocolo de comunicação web, ele vem logo depois porque perceberam uma certa vulnerabilidade nos sites e com tamanha acessibilidade quase que global. Então, assim, se a gente olhar também para trás, a gente está num embate um pouco, num dilema, talvez, acho que comportamental. Eu sempre coloco que o comportamento é o que faz a coisa seguir, se é positivo ou não é a tecnologia em si, né? E a gente não transfere para a tecnologia toda a responsabilidade de segurança. Isso é um erro, assim, praticamente claro, assim, perceptível. E muitas vezes a pessoa fala assim, já estou com o antivírus, eu estou seguro. Não, não está. 50% dos problemas de segurança vêm do comportamento humano. Quer ver um exemplo? Lá atrás, quando tinha Orkut, né, ICQ, as pessoas queriam estar na internet, mas ficaram anônimas. Elas não colocavam seu rosto ou nome. Metade para cá dos anos, as pessoas querem estar na internet. Querem aparecer. Querem né? aparecer. Então, assim, como é que você trata da LGPD se eu quero estar lá? Né? A LGPD é uma lei que segue princípios, então a qualidade dela a gente vai ver decorrer dos anos. Né? Só que a gente teve um problema sério de que as sanções, que a gente vai trocar isso lá na frente daqui a pouco, mas vieram muito tardias. Né? Então, assim, não existe lei sem sanção. Né? Vira uma recomendação e claramente as pessoas, por comportamento humano, não vão seguir à risca certas regras. Né? É muito claro. Então, a LGPD, toda lei é um princípio para a sociedade seguir. Né? A diretriz é essa, a regra é essa, para todos viverem bem, esse é o caminho. Agora, na internet, é fato que tudo deixa rastro. Não tem como, tecnicamente, falar eu estou oculto. Há, sim, uma maneira de você dificultar o acesso do rastreamento de cada pessoa que está em cada computador, celular, laptop, o que seja. Mas tudo deixa rastro. Então, esse rastro está aí, agora, né? Na transmissão dessa entrevista, vai estar alocada no servidor, eu posso procurar, encontrar, saber, já sei quem é a Maísa, já sei quem é Eli. Você tem o IP, né? Que Isso, você exato. tem como rastrear. E tem também as pessoas de má fé que dão um jeito de ocultar o IP, e é complicado isso. É importante entender o público que essa discussão toda LGPD que a gente tem hoje em plataformas está na borda. O núcleo dela, que é o protocolo, que deu origem da internet como um todo, isso a gente não trata, não mexe. Ele sim é o meio de caminho para se rastrear, mas toda a discussão está na camada de aplicação, que são os aplicativos, software, plataformas, sites. É aí que a gente começa a ter esse dilema, esse embate mesmo de meus direitos, né, com os deveres também. O cidadão esquece que tem deveres também na internet. Exatamente. Agora, doutora Gabriela, já deu para a gente perceber que, enfim, impacta todo mundo a LGPD, né? Inclusive o governo, né? Os dados do governo, né? Perfeito. Os dados públicos, vamos colocar assim, né? Perfeito. Impacta todo mundo, né? A LGPD, ela não faz uma distinção de quem tem que cumpri-la. Uma vez que você usa dados pessoais em alguma proporção, para fins econômicos ou de prestação de serviço, né? Você tem um regramento lá, um norte principiológico para poder cumprir. Então, ela vai impactar tanto as empresas privadas, quanto os entes públicos, quanto nós todos, né? Os titulares. Mas aqui eu acho até interessante fazer uma complementação, né, do que o Dr. Rodrigo estava mencionando. A internet, ela realmente não foi desenvolvida para prover segurança para nós, né? Sim. Esse nunca foi o
o cerne dela, né, a essência dela. Mas o direito, ele sempre vem nesse rastro, né? A sociedade evolui e o direito tem que suprir os questionamentos e prejuízos, eventualmente, que a evolução trouxe. Então, a LGPD, ela vem muito nesse sentido também, né? De trazer agora uma segurança que não foi pensada lá atrás. E aqui também reflete na questão dos entes públicos, né? O governo precisa dos nossos dados, obviamente. Ninguém está falando que ele não deva usar os nossos dados. Mas ele tem que atender agora a um princípio em lei de prestar contas, né? Como que ele está usando esses dados? Em que proporção esses dados afetam o tratamento e serviços que nós recebemos? Então, eu acredito que é bastante nesse sentido. E o doutor Rodrigo falou claramente aqui que há direitos e há deveres também. Como é que a gente poderia exemplificar isso, doutor Rodrigo? Quais seriam esses direitos, a grosso modo, evidentemente, né? E esses deveres? A gente pode partir do princípio da Constituição. Nós, como temos os nossos direitos ali, né, principalmente na cláusula pétrea, artigo 5º, entre outros, eu tenho que ser educado, eu tenho que respeitar leis, eu tenho que respeitar o próximo, né? Esses princípios não são nossos, a gente herdou isso internacionalmente, são convenções internacionais, são experiências do passado dos países, e a gente coloca isso hoje de maneira bastante natural, né? Eu sei que hoje em dia, às vezes, estamos perdendo um pouco dessa educação, né, civil, hoje em dia, mas a internet é um espelho disso. Então, da forma como eu trato, né, essa cordialidade nossa aqui, se a gente estivesse numa plataforma web, seria a mesma coisa. Só que às vezes parece que as pessoas perdem um pouco da noção e questionam que essa fronteira, ela não tem lei. E aí que é o grande problema, né? Então surge uma certa, acho que, uma explosão do estado da natureza um pouco mais animalesca e as pessoas começaram a destrinchar palavras e maus comportamentos. Um dos criadores da internet, né, tem o Steve Crockett, que está vivo, o Vicente Cerf, e o John Postel, que já faleceu faz muitos anos já. Ele tem um princípio que a gente trata muito hoje, que é assim, e eu gosto muito dele, que é: seja liberal no que você recebe da internet, mas seja conservador naquilo que você coloca lá. Né? Então, você mantém a sua educação, a sua conduta, né, o seu estado civil, assim, cívico, né? E as pessoas também têm que entender que não dá para tratar de qualquer forma as pessoas sem educação. É muito difícil. Acho que isso tem que ser muito sério, porque esse exemplo está sendo passado para as gerações seguintes. E eu percebo um pouco dessa discrepância. Aquela regrinha básica. Eu vou pedir licença aos dois neste momento, a doutora Gabriela e o doutor Rodrigo. Nós vamos para um rápido intervalo, exatamente. Claro. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar da LGPD. Para continuar falando, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Tenho certeza que é um assunto que te interessa, não é mesmo? A gente volta já já. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com a doutora Gabriela de Alcântara da Silva, especialista em Direito Digital, Proteção de Dados e Privacidade, e com o doutor Rodrigo Silva, que é professor doutor da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos retomar então o nosso bate-papo aqui sobre LGPD, tem muita coisa para a gente falar. Doutor Rodrigo, vamos falar de cibersegurança? As pessoas têm muita dúvida do que vem a ser a cibersegurança. Como é que você explicaria isso para a gente? Segurança da informação em cibersegurança, né, são técnicas que são adotadas para poder fazer com que as pessoas, os nossos dados, qualquer tipo de ambiente seja protegido contra qualquer tipo de agente malicioso, né, qualquer vazamento de informação, seja interno ou externo. Isso é muito importante colocar em pauta e também dizer que não é só o ativo digital, né, a parte física, papel também. O que entra também dentro de uma parte de segurança, essa parte de engenharia social, que ao pegar um papel seu, um documento, talvez seja importante para traçar as linhas para chegar a um ponto de algum acesso ao arquivo digital seu particular.
né? Conta bancária, um extrato bancário em papel pode ser útil para mim poder acessar a sua conta digital. Então, em suma, o conceito é de proteção, né? De todos os ativos. Não, com a quantidade de coisas que vocês falam aqui, a gente vai ficando cada vez mais ansioso com relação à proteção dos tais dados, né? Eu acho que seria interessante, doutora Gabriela, a gente entender como é que é esta proteção na prática, porque todo mundo está acostumado a acessar a internet e tem sempre lá um lugarzinho para você fazer um clique, que é que você está de acordo com a proteção de dados. Só que é um clique que a gente clica, né? Mas a gente não sabe bem o que a gente está clicando, o que está dizendo aquilo, que tipo de proteção eu vou ter, né? Agora, isso é fundamental. Todo mundo é obrigado a ter esse segmento em qualquer página que você entra. Explica melhor isso para a gente. Olha, todo mundo, né, todas as empresas, todo mundo que vai utilizar esses dados é obrigado a prestar informações de como esses dados vão ser utilizados. O que a gente vê muito hoje em dia é o acesso a um site atrelado a algum tipo de consentimento ou uma política de privacidade enorme, com palavras que a gente não está muito acostumado, né, no que a gente fala aquele juridiquês, e não é efetivo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei desenhada para atendimento do titular, da pessoa física, né? Porque ela entende que essa pessoa é a parte mais vulnerável da relação entre o titular e o controlador, né, e a empresa. E aí, nesse sentido, é dever da empresa prestar essas informações de maneira clara, numa linguagem acessível, mas a proteção de dados, ela não está atrelada somente a esses avisos, a esses consentimentos. Entra muito a questão, né, da parte técnica, como que esses dados vão ser utilizados, como que internamente essa proporção vai ser respeitada, como que esses dados serão compartilhados, onde eles são guardados, por quanto tempo, né? Pense num exemplo, você divide, né, compartilha os seus dados com uma empresa para adquirir algum tipo de serviço ou bem, e aí essa empresa passa a dividir e compartilhar esses dados sem o seu conhecimento. Para serviços que você não tem nenhum tipo de interesse, você passa a ser abordado incessantemente a respeito desses serviços, ou até mesmo você pode sofrer algum tipo de golpe ou algum tipo de fraude. Então, a empresa tem que prestar informações e, internamente, ela tem que ter um programa de governança, ela tem que ter um padrão, ela tem que ter uma forma de comprovar que ela está fazendo corretamente. E aqui o ônus da prova, né, que a gente fala, ele é de quem está utilizando esses dados, essa parte mais forte da relação. Então, da empresa. Ele que é obrigado a provar que ele está fazendo direito, é isso? Exatamente. Para a gente trocar em miúdos aqui, né? Exato. Ele que tem que comprovar que está fazendo corretamente. Ele que tem que executar os direitos desse titular. Então, por exemplo, se você está sendo abordado, você tem direito de saber quais dados aquela empresa tem seus, se ela pode eliminar esses dados, se ela pode anonimizar esses dados, ou seja, eu não quero mais ser identificado. Eu acho que a maior preocupação que as pessoas têm é que se o que elas estão colocando ali não vai ser divulgado de forma errada, né? Quer dizer, é que nem a senhora falou, vamos fazer uma compra na internet, você vai colocar lá várias coisas, até número de cartão de crédito, Sim. etc, etc. E aí você fala assim, como é que eu vou ter a segurança de que isso aqui não vai cair na mão errada, né? Nenhuma segurança, doutor? O senhor fez uma cara aí. Depende, porque assim, eu estou de acordo com o que a Gabriela disse até agora, né? Só que eu acho que desde quando a lei veio, né? O Brasil já briga por isso há uns 15 anos, né, Gabriela? Sim. De maneira, mais o pessoal do direito, né? Porque, como eu disse, a área técnica de segurança já faz isso de maneira, né, natural. E quando a lei apareceu com a atualização europeia em 2016, né, para 2018, o Brasil pegou um copy-paste e foi lá e colocou aqui. Aí começou a briga. Ah, mas vai ter sanção, não vai ter sanção, as pequenas mentes. Mas a lei já disse que não vai ser uma sanção aplicada para destruir a empresa, porque isso até contra, né, o poder econômico, né, de uma saúde econômica das empresas. Aí é que vem o problema, não veio uma cartilha dizendo assim, ó, pequenas e médias empresas, funciona assim a lei. Ou seja, a proteção de dados, a segurança da informação está lá, só que o poder público não pode falar, você tem que gastar tanto lá. Aí é que vem o problema, porque o microempreendedor, o empreendedor, a empresa, isso é um custo. A LGPD entrou,
tornou um custo para a empresa. Sem dúvida. E o poder público também, já aumentou o orçamento para o ano seguinte. E ninguém estava preparado. Aí deixaram uns anos para cá, só que mesmo assim não teve essa conversa. Então, assim, coloca ou não coloca esse custo? Aí qual foi a dúvida? Se não tiver sanção, então eu não vou colocar esse custo. Continua do mesmo jeito. Aí tiveram que arrumar uma sanção. Exato. Aí, assim, voltando à pergunta, estamos seguros? Não. Segurança não dá 100% de fidelidade, assim, você não está 100% seguro na internet, isso não existe. A gente trabalha com risco reduzido. Certo. Então, qual é o risco aceitável se eu tiver algum problema que eu consigo contornar isso? Perfeito. Né? Então, assim, esse é o trabalho feito. Então, as empresas trabalham o quê? Tem que ter uma equipe, né, de proteção e privacidade. Não é uma pessoa só. Então, é lógico, pequeno e médio, ele não vai conseguir ir no escritório de advocacia, contratar alguém especializado em segurança. Ele vai tentar pegar o cara de TI. Ó, amigo, agora a situação é sua. Resolve aí, imagina, o técnico... Faz o seu melhor, né? Exato, exato. Então, assim, a pessoa precisa trabalhar. E ele não vai falar não. Algumas pessoas acabam bacana com esse encargo a mais. E, logicamente, se não fizer a cartilha, seguir os procedimentos corretos, técnicos ou a parte jurídica, tiver apoio, vai cometer algum problema, né? Então, assim, é uma situação que eu acredito que veio de cima, mas veio um pouco errado, e também os players, as pessoas envolvidas, escritórios, pessoas que têm visibilidade, não souberam falar com todos, mostrando assim, ó, ok, ó, o caminho é esse para cada um, porque empresa grande não quebra. Vai ter um problema, mas ele consegue se manter. O médio, 6 meses com um problema desse, não fica mais no mercado. Né? Então, é um problema sério. Agora, o fato é que assim, todo mundo tem que estar preparado para cumprir essa lei da melhor forma possível. Mas, de qualquer maneira, né, doutora Gabriela, a gente pode dizer que é uma lei nova no Brasil, né? Sim, claro. Porque 5 anos de idade, está crescendo ainda. Uma criança. Está na infância. Muita coisa ainda há de mudar, né? Porque, enfim, a sociedade está em constante evolução e a gente vai percebendo na prática, né, algumas necessidades, né? A sua percepção é essa mesmo? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que exige um nível de maturidade geral, né, social, legislativo muito grande. E existem algumas lacunas dentro da lei que ela já deixa expresso que isso vai ter que ser regularizado futuramente, né? Nós tivemos recentemente uma resolução muito importante que fala sobre a aplicação de sanções administrativas, né, a chamada dosimetria da pena. Era algo que todo mundo aguardava com bastante ansiedade, mas ainda existem outros pontos que precisam ser regularizados, né? Como a questão da transferência internacional de dados, entre outros. Até mesmo a própria atuação do encarregado, né? Ou como as pessoas chamam o DPO, ainda precisa de alguns pontos mais delimitados do que realmente vai acontecer na prática. Então, sim, ela ainda é uma criança que vai crescer bastante. E por falar em crianças, doutor Rodrigo, e as crianças, os adolescentes, os menores de idade, aqueles que são designados na lei como menores incapazes, porque eles não têm a capacidade jurídica ainda de efetuar todos os atos da sociedade e tal. Quer dizer, como é que se trata, como é que a LGPD trata essas questões? Porque hoje todo mundo tem acesso à internet, criança, adolescente e assim vai, né? É um ponto bastante preocupante e delicado, mas eu vejo que nós, comparado a outros países, temos o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma excelente lei. Seguindo o ECA, acho que resolve muitos problemas relacionados à criança. E a LGPD, ela vai ao encontro do ECA. Perfeito. Salvo engano, em algumas cláusulas, ela vai ao encontro do ECA. Então, assim, qual que é a resposta para isso? Ambiente familiar. Se os pais sabem o que os filhos estão fazendo, tem um controle saudável de educação, de educar o filho ali para ser um cidadão civil, né? Útil, vou colocar dessa forma até pode ser um pouco grossa, assim, mas é útil mesmo para todos, não seja um problema, um peso para a sociedade, dá certo, entende? Dá correto. Então, deixar o filho acessar qualquer coisa, não ter um controle disso é um problema. Existem softwares, aplicações que você consegue controlar de várias faixas etárias. Novamente, né, é um comportamento. Dar celular para criança com criança de 5, 6 anos, isso é errado. Né? Ter um tablet, ok. Deixa meia hora, 1 hora com um jogo controlado que seja um jogo educativo para a idade. Né? Assistir televisão também. Televisão
que é canal de adulto, também não... década de 80, não tinha nem internet, então é a mesma coisa. Se assistir muita televisão com coisa de adulto, a criança vai sair com a sua educação um pouco, né, tendenciosa para o mal ou alguma coisa do tipo, assim, um pouco conturbada. Então é a mesma coisa, só assim, tem vários projetos que, SaferNet, entre outras empresas, o próprio Nick.br também, com o Cert.br, trabalha com essa questão de crianças, né, tem cartilhas. Então, assim, existe o ABCD para os pais e qualquer outra pessoa que tenha criança envolvida em escolas para seguir e saber que a criança não tem que acessar certos meios da web. Agora, dá para bloquear? Dá para bloquear isso, mas naquele micro cenário. Se ela sair dali, ela vai ter acesso. Então, a partir do ponto que deixar ela ciente que ela é responsável por isso, que ela não pode fazer, por uma questão educacional, o caminho é esse, né? Eu acho que eu tenho experiências próprias que eu sigo esse caminho e dá certo. Bom, já deu para perceber que o assunto é inesgotável, né, doutora Gabriela, doutor Rodrigo, mas o tempo nosso acabou. Eu quero agradecer demais. Muito obrigada. A presença de vocês aqui no nosso estúdio do Legislativo do Futuro, a doutora Gabriela de Alcântara da Silva, doutor Rodrigo, pela participação. Muito obrigada, prazer imenso. E quem sabe numa próxima a gente continua dando continuidade às várias questões da LGPD, que essas não param de surgir. Até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço novamente, o assunto é bem rico. E se você quiser rever este ou qualquer outro programa, se inscreva no canal da Rede Câmara São Paulo, do YouTube. Segue a gente lá também no Instagram, tá bom? Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.